Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar, otimizar da melhor maneira possível este momento, estes momentos que nos foram concedidos para que aqui juntos possamos estudar e refletir acerca desses ensinamentos. E hoje, aqui nos encontramos neste dia 28 de agosto do ano de 2020 para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita, de autoria de André Luiz, o espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. Então hoje, o capítulo que estudaremos é o capítulo de número 27, que tem como título Perante a Mediunidade. Então aqui André Luiz nos traz ensinamentos seguros, ensinamentos com base no Evangelho de Jesus, com base na doutrina espírita, acerca da mediunidade. Então André Luiz começa nos dizendo e nos chamando a atenção da seguinte maneira: reprimir qualquer iniciativa tendente a assinalar a mediunidade, o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que precisamos constantemente reprimir, é lógico de forma educada, reprimir qualquer iniciativa de alguém tendente a assinalar a mediunidade, ou seja, tratar a mediunidade ou enxergar a mediunidade, o médium, assim como os fatos mediúnicos, naquela condição de extraordinários ou místicos. Ser médium aqui na Terra, bem como os fatos mediúnicos, assim como o dom da mediunidade, não existe nada disso aí na condição de sobrenatural. Não é nada naquela condição de coisa mística. Não, de forma alguma. Conforme acrescenta aqui André Luiz, o intercâmbio mediúnico é acontecimento natural. E o médium é um ser humano como qualquer outro. Então o médium, ou este intermediário entre os dois planos da vida, ele é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa comum como qualquer outra que aqui se encontra. Ele apenas veio com uma ferramenta a mais para trabalhar. Ele veio com uma tarefa a mais, com uma missão a mais, não naquela condição de ser o salvador dos outros. Não, de forma alguma. Ele veio com este algo a mais, exatamente para trabalhar, em primeiro lugar e acima de tudo, a sua própria melhoria. Um médium psicofônico, por exemplo, ou psicográfico, as mensagens que ele recebe através da sua mediunidade, aquelas mensagens não são especificamente destinadas para as outras pessoas. Em primeiro lugar e acima de tudo, aquelas mensagens que são luz para a vida, é exatamente para a vida dele mesmo em primeiro lugar, para ele não ter a necessidade, conforme nos dizem os espíritos amigos, ele não ter a necessidade de ir buscar a luz longe dele, distante dele, e ele mesmo já recebe essa luz. Então que ele possa ter olhos para ver
esta luz que ele recebe do plano espiritual através da sua mediunidade, através desse dom, dessa ferramenta, deste algo a mais que ele trouxe, organicamente falando, desenvolvido e preparado para trabalhar a sua melhoria. E conforme nos diz o espírito Miramês, no livro Segurança Mediúnica, aqui abrimos um parêntese nas palavras de André Luiz para citarmos Miramês. O capítulo 1º do livro Segurança Mediúnica, ele diz o seguinte, exatamente sobre a segurança mediúnica, que a mediunidade é um dom, um atributo do espírito, que nasceu juntamente com a mônada, ou seja, aquela luz lá naquele início de princípio inteligente, aquela centelha divina ou princípio inteligente, nos primórdios da sua delicada existência. Então o espírito ele já traz consigo, desde lá do princípio inteligente, quando ele ainda não tinha uma identidade, quando ele ainda não era um espírito propriamente dito, ele já tinha este algo a mais sendo desenvolvido nele. E aí ele diz que a mediunidade não depende de qualidades humanas para existir na sua função natural. Então, para ser médium aqui na Terra, não é necessário que ele seja santo, e via de regra, a maioria absoluta não são santos, são seres altamente endividados. Exatamente por isso que falamos no início que este algo a mais, ele trouxe exatamente para trabalhar a sua melhoria, consequentemente ajudando outros companheiros que estão ali à sua volta. Então ele diz aqui, Miramês, que a mediunidade não depende de qualidades humanas. No entanto, há leis que asseguram a sua posição no campo em que opera. O médium pode transmitir mensagens de alto teor educativo e científico em favor da humanidade, como também servir de canal para espíritos zombeteiros ou pseudo-sábios. Aí é que entra aquela necessidade da chamada educação mediúnica, aquela necessidade do estudo constante para não ser de forma alguma este canal nas mãos dos espíritos zombeteiros e pseudo-sábios, porque um espírito aqui encarnado que leva a sério e trata realmente de forma séria a mediunidade e estuda para saber como funciona a mediunidade, por que ele tem aquele algo a mais, sem sombra de dúvida que ele vai ser um canal de recebimento ou pelo qual se transmite ou que possa chegar no plano espiritual belíssimas mensagens de teor educativo, de alto teor educativo e também científico. E ele diz ainda que essa variação está na dependência de como o médium leva a vida e seus sentimentos. Então, a faixa vibratória, a sintonia, para ele ser um bom instrumento nas mãos dos espíritos amigos, depende daquela faixa vibratória boa, aquelas boas sintonias dele. Ou seja, se você quer realmente a companhia dos bons espíritos, nos esforcemos, né? Cada um de nós nos esforcemos para nos assemelharmos a eles, que com certeza teremos a companhia deles. Então, sem sombra de dúvida que precisamos trabalhar e, ao mesmo tempo, precisamos estudar. Conforme nos diz o médium Carlos Bacelli, através no caso aí, uma comunicação do espírito Espartaco, que está lá no livro Ao Médium Principiante, no capítulo 7. Então, o espírito Espartaco, ele nos diz o seguinte sobre a sintonia mediúnica que precisamos, e principalmente aqueles médiuns ostensivos, estudar e vivenciar. E vivenciar são dois verbos que em mediunidade naturalmente devem se complementar. Estudar e vivenciar são dois verbos que em mediunidade devem se complementar. E ainda ele diz que o médium
ideal é o que une conhecimento e prática. Une conhecimento do Evangelho, conhecimento da doutrina, conhecimento moral e, ao mesmo tempo, a prática de tudo isto. Não há técnica de sintonia mediúnica que supere a da bondade espontânea. Ou seja, não existe uma receita para que o médium realmente possa ser uma ferramenta boa, a não ser esta que ele diz aqui em relação à questão da sintonia da bondade espontânea, ou seja, nos tornarmos pessoas boas ali de forma espontânea. O homem se torna médium dos espíritos para se fazer cristão entre os homens. E aí ele diz aqui, ó, se semelhante atrai semelhante, busque assemelhar-se aos bons espíritos e você terá a companhia deles. Então assim nos diz o espírito Espartaco aqui neste capítulo 7 do livro Ao Médium Principiante, digamos assim, esta orientação tão bela que se semelhante atrai semelhante, procure ou busque assemelhar-se aos bons espíritos que você terá a companhia deles. Então que possamos nos esforçar constantemente para nos assemelharmos aos bons espíritos, para que mereçamos ter a companhia deles. E aí fechamos aqui este parêntese para voltarmos às palavras de André Luiz. E aí a nossa companheira Fernanda aqui está dizendo, e o melhor médium é o médium evangelizado. Exatamente isto e desta forma é o que nos diz Emmanuel, que a maior e primeira necessidade do médium é exatamente a evangelização de si mesmo. Exatamente desta forma, Fernanda. Então precisamos, sem sombra de dúvida, nos evangelizar. Já que esse trabalho também de falar do Evangelho de Jesus, como nós nos arvoramos em fazer exposições do Evangelho de Jesus, esse também é um trabalho mediúnico. Então precisamos, sem sombra de dúvida, como sempre nós gostamos, sempre eu lembro e reforço isso constantemente, tudo isto que eu estou falando, não estou falando para vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo a mim mesmo. Eu sou o mais necessitado de todos em relação à questão da evangelização. É exatamente por isso que estamos aqui nesse esforço constante em busca da autoevangelização. E aí André Luiz nos diz o seguinte: certificar-se de que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence. Então, mediunidade não é um meio de se ganhar a vida financeiramente falando. Não, de forma alguma, mediunidade não é mercadoria para se cobrar por este serviço mediúnico. Conforme ele nos diz aqui, ó, não exime o médium de ter uma profissão digna aqui na Terra para ganhar a sua vida financeiramente falando e também cuidar de si e da sua família. E aí ele diz, não pode haver assistência digna onde não há dever dignamente cumprido. Então precisamos cumprir os nossos deveres dignamente. Conforme nos fala Jesus, dai a César o que é de César, ou seja, cumpra com as suas obrigações. E aí ele diz ainda, precaver-se contra as petições inadequadas junto à mediunidade. Então, precaver, ou seja, ter aquele cuidado para não ficar fazendo aqueles pedidos inadequados em relação ou junto à mediunidade, porque os médiuns são companheiros comuns que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhes cabem. Então, o médium, conforme ele diz lá no primeiro parágrafo, é um cidadão, é uma cidadã comum e que deve viver aqui as suas experiências como uma pessoa comum. E aí ele diz, por nenhuma razão, elogiar o medianeiro pelos resultados obtidos através dele, lembrando-se que é sempre possível agradecer sem lisonjear. Então temos que ter esse cuidado
se recebemos algum benefício das mãos, simbolicamente falando, de um médium, ou seja, através de uma comunicação mediúnica, seja uma comunicação psicofônica ou psicográfica ou por outro meio, não podemos de forma alguma ficar ali rasgando elogios para aquela criatura, para não chamar atenção em relação à sua vaidade, ou seja, não elevar ali a sua vaidade, porque podemos perfeitamente agradecer o benefício recebido através daquela criatura, através daquela ferramenta, sem a lisonja, conforme ele nos fala aqui, ó, para nós, todo o bem puro e nobre procede de Jesus, nosso mestre e Senhor. Então aqui André Luiz fala que para ele, para os espíritos, ou seja, para aqueles que estão no plano espiritual, todo o bem puro e nobre procede de Jesus, com autorização, com permissão de Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor. E ainda ele acrescenta, ainda mesmo premido por extensas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. Normalmente, na maioria das situações, os médiuns que nós conhecemos aqui na Terra, a maioria deles são pessoas que, digamos assim, levam a vida com uma dificuldade enorme. São poucos aqueles que têm uma vida assim mais tranquila financeiramente falando. Se olharmos, por exemplo, a figura de Chico Xavier, conforme nós encontramos na sua biografia, e muitas pessoas que ainda estão aqui no nosso meio, que o conheceram pessoalmente, Chico Xavier tinha uma vida muito difícil financeiramente falando. Trabalhou durante toda a sua existência, era servidor público e aposentou e recebia um salário mínimo. Então ele vivia com um salário mínimo. Então ele poderia perfeitamente, se ele quisesse ter comercializado a sua mediunidade, ter se tornado financeiramente uma pessoa milionária, ter deixado a sua família milionária, simplesmente através de direitos autorais. Como ele sabia, ele tinha certeza que aqueles livros, aqueles mais de 400 livros que ele recebeu através da sua mediunidade, não lhe pertenciam, mas sim pertenciam e continuam pertencendo aos espíritos que os ditaram. Então ele não quis, ele abriu mão de tudo, não ficou com nenhum centavo do resultado da venda daqueles livros. Então assim é a vida de um médium que já chegou a esta condição de moralidade e de esclarecimento. E aí ele diz na sequência ainda o seguinte: a mediunidade nunca será talento para ser enterrada ou enterrado no solo do comodismo. Aqui então ele lembra, faz aqui uma referência de leve em relação àquela parábola dos talentos. Então aquele que tem ou que veio com este algo a mais desenvolvido para trabalhar mediunicamente, ele não pode ou não poderia de forma alguma enterrar esse talento no solo do comodismo e falar, deixa para depois. Na próxima existência, na próxima encarnação ou reencarnação, aí eu vou trabalhar mediunicamente, mas nesta existência não vai dar, não de forma alguma. Conforme André Luiz aqui nos alerta e outros espíritos amigos também nos chamam a atenção, não podemos fazer isto. E aí ele diz, conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos. Por que você vai conversar sobre mediunidade, sobre princípios do espiritismo, sobre os fundamentos do espiritismo em local que as pessoas não aceitam, onde as pessoas são avessas a estes assuntos? E aí ele diz, ou até mesmo tem preconceito ou até medo em relação à conversa sobre este assunto. Então precisamos escolher os ambientes receptivos. Hoje nós temos muito mais ambientes receptivos do que na época quando o André Luiz ditou esta obra, lá nos idos de 1960. E aí ele diz ainda, há terrenos que ainda não estão preparados para a semeadura. Aqui também ele faz uma referência de leve à parábola do semeador.
onde Jesus fala daqueles diversos tipos de terrenos. Nem todos os terrenos da consciência ou do coração estão preparados para receber a semente. Prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas, esquecendo espinheiros e pedras do vale humano, para conquistar a luz da imortalidade que fulgura nos cimos da vida. E aí ele encerra dizendo: desenvolver-se alguém mediunicamente a bem do próximo é ascender em espiritualidade. Então, desenvolver, conforme ele fala aqui, desenvolver-se alguém mediunicamente a bem do próximo é ascender em espiritualidade. Então, precisamos nos esforçar constantemente para trabalharmos e usarmos corretamente esta ferramenta quando a trouxemos assim de uma forma mais ostensiva, mas é lógico que para isso nós precisamos, conforme o termo que nós conhecemos, de educação, a chamada educação mediúnica. E antes de encerrarmos aqui os nossos estudos, mais uma referência, abrindo aqui mais uma vez um parêntese para uma outra referência para estudos, ampliarmos as nossas reflexões, palavras de André Luiz, também de André Luiz, mas que estão lá no livro, nos domínios da mediunidade, no capítulo 16, onde ele trata a mediunidade como sendo um verdadeiro mandato. E ele diz que o mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Então aqui ele coloca essas três situações que, para exercer de uma forma digna, de uma forma correta, o mandato mediúnico, exige que o medianeiro tenha ordem, exige que o medianeiro adquira segurança, conforme nos fala Miramês, que até o título do livro de Miramês, Segurança Mediúnica, e é necessário também que ele construa ali aquele caminho de eficiência. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Assim trabalha o plano espiritual. E aí ele diz que os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. Então, os companheiros do mundo espiritual, eles procuram outros companheiros para auxiliarem, para ser essa extensão do plano espiritual aqui na Terra, mas não escravos. E aí ele diz ainda que o médium digno da missão, do auxílio, não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. Deve trabalhar e estudar por amor. E ele diz que o mandato é uma delegação de poder obtido pelo crédito moral sem ser um estado de satisfação. Então, que possamos refletir sobre isto e lembrando aqui as palavras de Jesus, para encerrarmos, fechamos aqui esse parêntese nos domínios da mediunidade, para citarmos aqui a frase de Jesus que está no rodapé desta mensagem que estudamos hoje, onde ele nos diz que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, essa anotação está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17, diz o Senhor que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ou seja, Jesus, quando disse isso, Jesus estava se referindo à luz da mediunidade. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado a todos os companheiros que nos acompanharam durante este período aqui de reflexões acerca de mediunidade. E aqui é só aquela leve pincelada sobre mediunidade, já que este assunto é bastante vasto e profundo. Paz aos nossos corações e até lá, meus amigos. Que Jesus continue conosco e nós com Jesus. Obrigado a todos.